Saudações leitores, eu sou a Mila do De Livro em Livro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho mostrar pra vocês e conversar um pouquinho, fazer aquele resumão do que foi que eu li no mês de julho. Eu acho que eu sempre digo pra vocês, mas é sempre bom reforçar o quanto eu gosto desse tipo de vídeo. Pode parecer chato, pode parecer monótono pra alguns, mas eu gosto tanto de assistir quanto de fazer, porque é uma forma de registrar as minhas leituras mensais, uma forma de indicar livros pra vocês, que às vezes eu não trago a resenha de todos esses livros aqui no canal, ou ainda não tem no blog, então é uma forma de sempre estar atualizando vocês do que eu tô lendo, indicando esses livros que mais me chamam a atenção. Mas antes de mostrar todos os livros que eu li, que no total foram 9 livros, antes de vocês conhecerem todas essas leituras, todas essas histórias, eu quero pedir pra você que ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, tacar o seu dedinho aqui embaixo e inscrever-se, isso mesmo, gente, por favor, inscreve, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Então já vai compartilhando o link do canal, desse vídeo, pros seus amigos, pra sua família, pros seus primos, pra todo mundo que você conhece do trabalho, da escola, da faculdade, enfim, manda geral. Pede pra galera se inscrever e acompanhar. Vamos fazer o De Livro em Livro crescer, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é pra me acompanharem nas redes sociais. Eu prometo pra vocês que eu vou ser mais ativa nessas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô assim um pouco desmotivada com todas as mudanças que a plataforma fez e que prejudicou muito o alcance das postagens, mas eu vou voltar ativa aí mais firmemente. E também o Twitter, gente, vamos conversar por lá também, é sempre bom ter vocês por lá. Além do mais, se você for fazer uma compra na Amazon, não se esquece de mim. Compra através do meu link que tá sempre aqui no box de descrição e nas minhas bios das redes sociais. Aliás, gente, não só na Amazon, mas eu tenho um link pro Submarino, Americanas, enfim, vários links aqui embaixo. Então, por favor, quando vocês forem fazer uma compra aí na internet da vida, se lembre dessa blogueira aqui que gostaria de ter um retorno monetário, né, financeiro, desse meu trabalho que é terceiro expediente, gente. Faço isso com todo o meu amor e carinho, mas seria bom, muito bom mesmo, se eu tivesse algum retorno monetário. Por favorzinho, lembrem-se de mim na hora de fazer a compra, porque você vai me ajudar com uma pequena comissão que a Amazon ou essas outras lojas nos oferecem, mas você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Vamos lá, porque vou falar de 9 livros, então vamos lá pro primeiro. A primeira leitura maravilhosa, por sinal, um livro que eu sabia que eu ia dar 5 estrelas e que provavelmente ia entrar nos meus favoritos, é o livro Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Azevedo, publicado pela editora Nacional. Esse livro aqui a gente vai acompanhar duas irmãs que não sabem da existência uma da outra até um fatídico acidente com o pai delas. Uma, que é a Camino, vive na República Dominicana, e a outra, que é a Yahara, vive em Nova York. O pai delas, ele tem duas famílias sim, e uma vez por ano ele volta para a República Dominicana para ficar com a família que ele tem lá, mas o restante do ano ele fica com a família dele em Nova York, e é uma história muito emocionante, e essas duas famílias, essas duas histórias vão se conectar a partir do momento em que o avião em que ele sai de Nova York e vai para a República Dominicana cai, e todos os passageiros desse avião morrem. A notícia sai em todos os jornais, essas meninas acompanham as tentativas de resgate, de encontrar sobreviventes. A gente também vai acompanhando todas essas perspectivas através da narrativa dessas personagens. É uma narrativa contada em forma de verso, tal como o outro livro da escritora que eu li, que é a Poeta X. Eu fiz resenha aqui no canal, tá velhinha, minha câmera antiga, mas tá aqui, gente, a resenha é muito boa, muito bacana. Esse livro é um dos meus favoritos também da vida. Esse também se tornou. Como eu dizia, gente, aqui nesse livro, além desse enredo super dramático, a gente vai ter outras nuances, a gente vai ter outras camadas que a Elizabeth Azevedo coloca aqui. Ela vai tratar muito dessa questão de luto, de perda, mas ela vai falar de sonhos, de família, mentiras, segredos e também de uma luta por um futuro melhor. Ainda nas entrelinhas desse livro a gente tem questões femininas,
feministas também, questão de representatividade, questões de assédio e violência. Então a gente tem tudo isso nesse livro, contado de uma forma poética, de uma forma sutil, de uma forma dramática. Eu confesso pra vocês que quando eu parava de ler esse livro, quando eu tinha que parar de ler esse livro, eu fechava o livro, mas eu ia fazer outras coisas, mas a minha cabeça ainda estava totalmente e completamente dentro dessa história. Então foi uma leitura fenomenal. 5 estrelas e favoritado. E eu vou, assim, panfletar esse livro todas as vezes que eu tiver uma oportunidade. A próxima leitura do mês é de uma série que eu comecei esse ano, acho que no começo do ano, não tenho certeza direito, foi em janeiro ou fevereiro que eu comecei a ler essa série. Mas era uma série que toda vez que eu falava de romance de época, vocês, a galera do Instagram e das outras redes sociais, me indicavam a série As 4 Estações do Amor. Então eu dei continuidade a essa série lendo o livro Pecados no Inverno, da Lisa Kleypas. É o terceiro livro dessa série. Esse livro, gente, me tirou o fôlego do início ao fim. Colocando em balanço, todos os livros dessa série vem me surpreendendo a cada volume. O primeiro me surpreendeu, eu me apaixonei. Quando eu li o segundo, se tornou o meu favorito. Quando eu li esse terceiro, se tornou o meu favorito. Então, essa série, ela só vem crescendo no meu conceito. Essa escritora vem me apaixonando a cada volume. Aqui, o que eu acho mais legal da Lisa Kleypas é que ela vai contar uma história que se passa em plena Inglaterra vitoriana. A gente já tem ali a introdução das indústrias, da Revolução Industrial, né, que aconteceu e tal, onde a nobreza acaba perdendo mais o seu status e as pessoas que estão envolvidas com a massa, a indústria, as empresas, estão ganhando assim um destaque maior na sociedade londrina, embora ainda haja um certo preconceito contra aquelas pessoas que trabalham, já que, né, os nobres não trabalhavam, eles viviam lindamente ricos através do trabalho dos outros. Então, essa história que a gente vai acompanhar a Ivy Jenner, ela é filha de um homem e é dono de um cassino, e a mãe dela morreu e ela vive com os familiares. E ela tem uma vida muito degradante, porque os familiares dela são muito abusivos. E é uma das personagens que a gente menos conhece nos outros 2 livros da série. Então eu não sabia muito bem o que esperar desse terceiro volume, não sabia como ia se desenvolver essa história. Porém, com o gancho que a Lisa Kleypas deixou no volume 2, eu já sabia quem seria o par romântico dela aqui, que é o Lord St. Vincent. Sim, nossa querida Evangeline vai se apaixonar por um Lorde. Na realidade, ela vai ter a atitude de pedir ele em casamento. Gente, é muito emocionante, foi algo completamente inusitado, algo que eu não esperava, porque a personagem era super tímida, era super gaga, ela se sentia inferior, apesar de se mostrar muito madura. Então, foi uma história emocionante, tem muito mistério aqui, tem muita descoberta pessoal mesmo de cada um dos personagens, tem muito romance, então eu me apaixonei dessa história. O terceiro livro que eu li no mês poderia ser outro, porque desde que eu soube do lançamento dele aqui no Brasil, eu comprei ele. Não comprei na pré-venda, mas comprei assim que lançou e o preço tava ainda, né, salgadinho, não era preço promocional não, gente, eu comprei ele preço normal mesmo. Então eu antecipei a leitura porque eu não poderia deixar esse livro encalhado aqui na minha estante, como aconteceu com vários outros. Tô falando de Match Imperfeito, da Sandra Menon, Encontro de Dipplin e Rich. Gente, esse livro me surpreendeu muito e me deixou feliz. Eu fico feliz só em falar desse livro. Quem assistiu a minha tag dos 50% viu que eu panfletei esse livro, viu que eu panfletei os personagens. Eu disse até, inclusive, que o livro não é perfeito, mas o livro, ele traz uma cultura diferente, apesar de que os personagens, eles são só descendentes de indianos, mas eles são americanos, mas a família deles são muito tradicionais, eles acham que a cultura indiana tem que prevalecer ali nas famílias. Eles cresceram pensando nisso, dentro dessa cultura, dessa tentativa de manter a cultura mesmo morando num país distante. E aqui a gente tem que os pais da Dipplin querem que ela case, encontre o marido, porque ela tá na época de casar. Mas a Dipplin, ela não quer saber nada disso, ela quer saber de ir pra faculdade, ela quer saber de tecnologia, de desenvolvimento de aplicativos. Então ela passa num curso e ela vai fazer esse curso durante 6 meses, 6 semanas, 6 semanas eu acho que é 6 semanas. Aí é quando o nosso mocinho, que o Rich, vai aparecer também pra fazer esse curso, porque ele sabe, foi combinado já com a família dele, a ele ir se encontrar com a sua futura esposa.
Então, gente, esse encontro já é assim muito fenomenal. Engraçado, divertido. A história só tem a crescer. O romance acontece um pouco rápido demais? Sim, gente, mas é isso mesmo, gente. O livro, ele tem essa leveza, a proposta de ser uma leitura leve, ser uma leitura divertida, nos fazer rir ou gargalhar durante a leitura, como de fato eu fiz isso. E é um livro destinado ao público juvenil, gente. Além desse romance fofo, além dessas descobertas, a escritora, ela vai tratar alguns assuntos sobre esse choque de culturas, sobre essa dúvida em questão de identidade, e eu acho que ela desenvolve todas as tramas muito bem. Ela vai falar sobre amizade também, ela vai falar sobre família, ela vai falar sobre anseios, enfim. É um livro que, querendo ou não, vai te deixar um ensinamento muito bonito no final. Também foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, porque me marcou de uma forma muito positiva. Era um livro que eu acho que eu estava necessitando mesmo desse tipo de leitura no momento. Aí, como eu tava de férias, né, eu resolvi, além de ler vários livros, além de estudar, voltei com a minha saga de aqueles livros de colorir, que eu acho que eu já falei pra vocês, que tá com uns 2 ou 3 meses, eu andava estressada e tal, resolvi colorir. E pela primeira vez, realmente eu terminei de colorir Floresta Encantada, já a Johanna Basford, publicado pela Sextante, e foi uma experiência muito louca, porque esse não foi o primeiro livro que eu comprei da escritora, esse foi o segundo, né? Mas esse eu ainda não terminei. Aqui eu fui lá e pintei até as capas, gente, ó. A capa da frente e a capa que fica aqui na parte de trás eu também pintei. Eu pintei o livro inteiro. Alguns eu resolvi fazer fundo, outros eu deixei do jeito que tava, porque eu achei que ficava mais legal. E eu gostei muito mesmo da experiência de pintar esse livro aqui. Eu tô muito orgulhosa, porque colorir é realmente algo que eu acho que desestressa bastante. A gente faz uma brincadeira com as cores. E eu também percebo a minha evolução desde os primeiros desenhos aqui. Aí quando a gente chega lá nos últimos, a gente vê o quanto a gente amadureceu durante essa jornada de fazer as pinturas, o quanto a gente vai evoluindo, o quanto a gente vai bem despertando a criatividade. É um livro que eu acho, os livros dela são um dos melhores que eu tenho na minha estante. Eu já tenho de outros também, de outros artistas, mas os dela são os que eu mais gosto mesmo, gente. O próximo livro que eu li em julho foi o livro Nota sobre o Luto, da Chimamanda Ngozi Adichie, publicado pela Companhia das Letras. É um livro que eu acho que é uma verdadeira homenagem que a escritora fez pro pai dela. Durante a pandemia, o pai dela faleceu e ele estava na Nigéria, ela mora nos Estados Unidos, aeroportos fechados, e não sabia essa indecisão de quando os aviões voltariam a voar para a Nigéria. Ela sem saber se ela poderia ter uma oportunidade de se despedir do pai dela, do corpo. Seria o velório, que foi marcado e remarcado várias vezes durante as reflexões que ela faz sobre a situação de perda, de luto. Ela também lembra várias coisas que aconteceram na vida dela. O pai dela fez parte, os fatos importantes, o quanto ele apoiou ela durante toda essa jornada dela de ser escritora, tanto como ele foi inspirador para ela. É um livro que me emocionou muito, porque justamente no final de junho perdi a minha avó, então foi um momento muito doloroso para mim. Eu quis ler esse livro justamente para eu, sabe, empatizar, saber que não estou sozinha nessa, de ter que lidar com a perda. Ela faz várias reflexões muito interessantes. Foi um livro que eu também gostei muito, mas ele é muito mais pessoal do que os outros livros dela. Aqui ela fala muito sobre a experiência de luto dela, a experiência da perda dela. É algo muito particular. Acho que esse livro vai tocar os leitores de uma forma diferente, dependendo da sua experiência, das suas perdas, das suas vivências e da sua empatia também, né, gente? Outro livro que eu li também foi em e-book. O livro Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira. Esse é um livro nacional de uma blogueira, empreendedora, influencer. É uma pessoa muito inspiradora pra mim. Já li outros 2 livros dela, gostei muito, mas esse me surpreendeu muito porque, além de ela ter evoluído com a sua escrita, ela mudou o gênero. Ela saiu de crônicas, de texto em prosa, né, a
texto em verso, para poesias. As poesias dela também são muito particulares, muito íntimas. A Bruna Vieira foi pelo aquele viés de falar justamente daquilo que ela entende, daquilo que ela vivenciou. Eu acho que esse tipo de poesia é ainda mais profunda, porque tem mais possibilidade da gente se identificar. Ela fala de sentimentos, ela fala de feminismo, ela fala de empoderamento, ela fala de superar um amor, ela fala de se amar, ela fala de sororidade, ela fala de viajar, de sonhos. Então é algo que a gente sempre vai se identificar com alguma coisa. Uma leitura super válida, super fluida, altamente identificável. Eu amei o livro. A próxima leitura que eu fiz foi de um autor que, gente, eu não sabia que estava sendo publicado no Brasil de novo, porque eu li um livro dele, foi publicado pela Companhia das Letras há muitos anos atrás, e foi o livro Flores. E daí, desde então, eu me apaixonei por esse escritor e eu sempre esperava e tinha aquela vontade de que esses livros fossem publicados no Brasil. Até perturbei a Companhia das Letras perguntando, mas nunca me responderam, né? E aí eu descobri passeando na Amazon, eu acho que eu tava lá mexendo na Amazon e... Ai, sim, estava realmente na Amazon, e aí eu fui indicar o livro Flores pra uma amiga minha e fui enviar o link pra ela olhar. Aí apareceu como sugestão outros livros do escritor que foram publicados pela Dublinense. Então eu comprei o mais barato, foi Vamos Comprar um Poeta, o Afonso Cruz, que é essa edição aqui fofíssima. Eu disse pra vocês que o que eu aprendi com esse livro, livros enormes que eu leio que eu não aprendo tanto como eu aprendi com Vamos Comprar um Poeta. Aqui, Afonso Cruz, ele criou uma sociedade muito complexa, muito diferente e muito semelhante à nossa. De certa forma, ele ironiza, ele questiona muito a questão do utilitarismo das coisas, essa vida caótica que é o capitalismo, que é você ter uma função, você ter que trabalhar para comprar, trabalhar para consumir e tem que consumir coisas que sejam úteis. Também a questão de métricas. Então aqui tudo nesse livro, desde daquilo que você faz de manhã, por exemplo, eu abri os olhos às 7 e tantos da manhã, e tantos passos até o lavatório, escovei os dentes em tantos minutos. Tudo é muito medido. A sociedade que mede tudo, o dinheiro, até os afetos, eles são medidos. Então é um livro que questiona muito, que faz a gente refletir bastante quanto a sociedade pesa mais a objetos, coisas, ao ter, ao poder, ao dinheiro, e acaba negligenciando o sentimento, coisas mais efêmeras, coisas que você não consegue precificar, né? Por exemplo, a arte. Então, a arte aqui, ela fica em escanteio. O autor, ele faz essa crítica pela desvalorização que as pessoas fazem aos artistas, aos poetas, aos pintores, enfim. Porém, é sabido que a arte é um dos setores que mais movimenta a economia, porque ela incentiva o turismo. Muitas pessoas vão visitar museus, muitas pessoas vão assistir peças de teatro, muitas pessoas assistem filmes, muitas pessoas compram livros. Então a gente tem que aprender a valorizar mais os artistas. E aqui o artista é tão desvalorizado que as pessoas dessa sociedade acabam comprando artistas. E aqui a garota do livro que vai narrar essa história, ela compra um poeta. Questionam como cuidar desse poeta, quanto ele come, quanto ele gasta por mês, onde que ele vai ficar. Então botam ali o poeta debaixo da escada. Ele é tratado como se fosse um pet, como quando a gente vai e sai para comprar um cachorro ou adotar um cachorro. Então essa família trata o poeta como se fosse um pet. Mas a partir do momento que eles compram um poeta, a vida dessa família vai ter uma revolução, porque o início eles não conseguem entender uma palavra do que o poeta fala, porque o poeta fala através de palavras, não de números. Eles vão cotidianamente, na convivência, aprender a entender esse poeta, as metáforas que ele usa, e isso vai trazer uma verdadeira revolução para essa família. Vai também causar algumas discussões, alguns atritos. Então a gente tem aqui uma virada, um plot twist dentro desse livro, e que o poeta vai ter um papel muito fundamental na resolução de toda essa problemática. Então,
gente, eu não tenho palavras. Foi um livro também que eu dei 5 estrelas. O 8º livro e penúltimo livro que eu li no mês de julho foi o livro Escândalos na Primavera, que é o 4º livro da série As 4 Estações do Amor, da Lisa Kleypas, publicado pela Arqueiro. Esse livro aqui é o livro que a gente vai acompanhar a Daisy se apaixonando. E ela tem um ultimato aqui do pai, que ela precisa encontrar um marido até o final dessa temporada, porque senão o pai dela vai fazer ela se casar com um dos empregados da fábrica dele, né? Um dos empregados mais de confiança, que tem um cargo mais elevado, enfim. Então aqui a gente tem uma verdadeira correria contra o tempo pra ver se ela consegue um bom marido. E há de início um atrito porque ela não gosta desse cara que o pai dela quer fazer com que ela case. Mas depois ela vai conhecer esse cara e ela vai sim se apaixonar por ele. Então, gente, é algo bem arrebatador, é algo digno dessa personagem, porque a Daisy era uma das personagens mais românticas. Então ela sonha assim com um príncipe encantado, e essa história aqui, gente, faz jus à personalidade dessa personagem. Então eu gostei muito do livro, e além dessa temática, além desse romance, como eu já disse pra vocês, a Lisa Kleypas trabalha outras questões da época, da Inglaterra vitoriana, mas ela também vai falar sobre questões de família, questões de mistério, de identidade, e vai ser super legal, porque ela sempre coloca uma açãozinha nos livros dela, e essa ação dá um gostinho a mais para o que a gente tá lendo, então sensacional. O 9º livro que eu li no mês, que eu dei 5 estrelas, foi um livro que eu ainda não consegui escrever resenha, não consegui falar sobre esse livro, não sei como é que eu vou falar dele aqui, porque é um livro que eu amei, mas é um livro que dói, que machuca, que tem muitos gatilhos, somente para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+. Eu estou falando do livro Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilada, publicado pela Tusquets, que é um selo da editora Planeta. Esse livro ele vai falar sobre uma personagem, que é a Camila. Ela é travesti, ela é uma mulher presa no corpo de homem, e ela desde criança sabe disso. Quando ela tem coragem de assumir essa identidade, deixar o garoto para trás, o garoto que a família dela queria, ela sofre muito, não só violências que vêm da própria família, da não aceitação, mas muito da sociedade. Ela conta como os travestis são marginalizados, como são humilhados, como a vida é difícil, o quanto as pessoas não respeitam a vida de travestis. Então é muito duro, porque a Camila Souza Vilada, ela não mede palavras e ela fala cenas fortíssimas na nossa cara. Ela narra fatos extremamente dolorosos, como o fato de que a Camila ela vai parar num parque e lá tem várias pessoas, né, várias mulheres travestis. Ela consegue encontrar uma família que a apoia, protege também. É bem doloroso eu explicar isso, como eu disse, é muito difícil eu falar sobre esse livro, porque eu ainda não assentei todas as minhas ideias, todas as minhas emoções ao ler esse livro, porque quando todas essas travestis elas estão nesse parque, ela fala também de que sempre desaparecem travestis, sempre uma delas é assassinada, queimada, presa, estuprada, enfim, gente, vivendo as mais brutais violências físicas, psicológicas. Se você for um ser humano, você vai realmente ter empatia por tudo que você tá lendo aqui, porque é muito vívido. Foi muito difícil ler esse livro, mas também foi emocionante. A gente começa e não consegue parar de ler. E eu tenho que dizer pra vocês que o livro é praticamente toda uma narrativa. Há poucos diálogos, não há muitos, mas os capítulos não são tão grandes, então a gente acaba lendo bastante rápido. Então era isso que eu queria falar sobre esse livro por hora. Então, gente, eu acho que eu me estendi demais, mas falar de 9 livros é isso mesmo. Muito, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou e quer adquirir algum desses livros, não se esquece de comprar pelo meu link que tá aqui na descrição do vídeo. Até um próximo vídeo. Tchau!